Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Nós chegamos nesta que é a última exposição desta série. Começamos há algum tempo atrás falando sobre a nossa luta espiritual, a nossa guerra, espiritual. Nós vamos falar hoje sobre a última parte desse texto, que se concentra justamente aí dos versos 18 até o verso 20, mas, como é a última vez, vamos ler novamente o texto inteiro a partir do versículo 10. Então, Efésios 6, de 10 a 20, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Nós temos então que revisar alguns pontos até aqui para finalizarmos essa série de mensagens sobre a nossa luta espiritual. Para vencer o combate, para vencer essa luta cristã, nós temos então que tomar toda a armadura de Deus. Porque nós temos inimigos, esse é o ponto. Porque temos que estar armados, protegidos, em posição defensiva, em posição segura. Porque temos inimigos, eles são reais, invisíveis, Paulo diz aqui, mas reais. Não são de carne, não são de sangue, são espíritos, são poderes invisíveis, forças espirituais perversas, malignas. O ponto-chave é que esses poderes já sofreram uma grande e definitiva derrota. Eles são já, da perspectiva de Deus, da perspectiva de Cristo, poderes caídos, poderes derrotados. Porque na cruz, a Bíblia diz, o Senhor Jesus esmagou a cabeça de Satanás, a serpente, o dragão. Portanto, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele caçou, Ele tirou, Ele despojou o inimigo de dois grandes trunfos que o inimigo detinha desde o início da fundação do mundo, ou após o pecado entrar no mundo. Ele tirou do inimigo o poder de enganar as nações. É só você lembrar que no Antigo Testamento, Israel conhece o Senhor, é a nação eleita, é a nação escolhida, mas os povos em derredor vivem nas trevas. Para que alguém seja salvo fora de Israel, precisa acontecer uma espécie de um movimento para Israel. Os estrangeiros têm que deixar suas terras, suas casas, sua pátria, sua nação e ir até Israel para lá participar dos rituais, para se circuncidar, para passar a guardar toda aquela dieta e observâncias judaicas, e assim então o estrangeiro pode ser salvo. Mas não de uma forma maciça, porque as nações estão nas trevas, sob o domínio de Satanás. O príncipe deste mundo, segundo a linguagem de Cristo em João 12, precisa ser expulso para que Cristo possa atrair a si
os estrangeiros, os povos, as nações, todas as tribos, raças, línguas, povos e nações. Isso aconteceu na cruz. O próprio Cristo disse em João 12, quando o Filho do Homem for levantado, quando o Filho do Homem estiver no alto, no madeiro, na cruz, então o príncipe desse mundo será expulso, então eu atrairei todos a mim. Esse poder de cegar, de enganar, de obscurecer as nações, Satanás perdeu quando Cristo foi crucificado. Mas ele perdeu mais algo de grande valor para ele, que tem relação com a própria natureza da atuação maligna em todo o Antigo Testamento, ser o acusador. Usando-se de artifícios legais, a lei de Deus, por causa do pecado do ser humano, Satanás podia acusar o povo de Deus diante de Deus. Mas quando Cristo pagou toda a nossa dívida, quando ele disse, está consumado, está pago, que foi uma das expressões de Cristo na cruz, nesse exato momento, Satanás perde condições, direito legal de acusar o povo de Deus. É por isso que Colossenses 2,15 diz que na cruz, Jesus despojou os demônios, os principados, as potestades, todos aqueles que seguem Satanás em sua rebelião. Esta é a razão da fúria deste inimigo. É aquela linguagem já exposta muitas vezes aqui de Apocalipse, capítulo 12, quando diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, furioso, porque ele sabe duas coisas: que perdeu e não tem como reverter essa derrota. Ele sabe que ele tem pouco tempo para agir debaixo de restrições divinas. Quais são essas restrições? Basicamente é o seguinte: ele não pode mais agir então nesse campo macro, cósmico, celeste, mas pode atacar diretamente, individualmente, pessoalmente, a igreja e o povo de Deus. Por isso Paulo diz aqui, a nossa luta é contra essas criaturas. Ele não diz a nossa guerra, não tem mais guerra, a guerra acabou. O Senhor venceu a guerra. A cruz é a vitória, a ressurreição é a vitória. Não tem mais guerra, o Senhor venceu. Cristo é o vencedor. O que há agora é guerrilha. O inimigo derrotado, expulso, lançado à terra, se volta contra o povo de Deus em fúria para atacar individualmente. Não pode deter o avanço do evangelho em todo o mundo, porque Cristo conquistou isso. Vão, preguem, porque eu tenho autoridade nos céus e na terra, então vão, preguem, façam discípulos, eu estou com vocês, eu garanto a missão de vocês. Ele não pode impedir isso. E não pode nos acusar diante do Senhor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus e intercede por nós. Acabou isso. Não há guerra mais. O que há é guerrilha. O que há é luta pessoal. O que há é combate corpo a corpo. O inimigo derrotado sabe que não pode reverter a grande batalha, porque já perdeu, mas não quer ceder palmo nenhum do seu terreno. Esse é o ponto. Não quer recuar metro quadrado nenhum daquilo que ele usurpou. E é por isso, então, que essa luta pessoal se torna renhida, né?
conforme as expressões do hino, se torna uma luta árdua, perigosa, traiçoeira, cheia de ciladas, cheia de armadilhas, cheia de dardos inflamados que voam e ninguém sabe de onde veio. É um inimigo astuto, típico de guerrilha. É isso o que nós enfrentamos. E é por isso que cada cristão, então, agora, é um soldado. E precisa estar equipado. Porque se não estiver cada cristão equipado, é alvo de setas, é alvo de armadilhas, desta luta corporal, dessa luta homem a homem, que nós temos todos os dias, diariamente, todas as horas, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, durante toda a nossa vida. Por isso é preciso tomar a armadura de Deus. Não são armas físicas, não são revólveres, espingardas. Os cristãos não são chamados a pegarem em armas, não armas literais. Nós somos chamados a pegarem armas de virtudes. O que são as armas? Primeiro, verdade, cinto. Segundo, justiça, a couraça. Terceiro, a proclamação do evangelho, os calçados. Quarto, fé, o escudo. Quinto, certeza da salvação, o capacete. E sexto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas virtudes espirituais. Virtudes de Cristo, que Ele conquistou. E que Ele, então, compartilha com o seu povo. Para que serve essa armadura? Eu disse hoje pela manhã, ela é basicamente defensiva. É para resistir, ele diz. Resistir no dia mau. No dia do ataque do maligno, quando ele atacar. Nós temos que estar com todas as armas. De defesa e a única de ataque, que é a espada, que também é de defesa. Porque o ataque é defesa aqui. À medida que nós avançamos com o evangelho, nós também estamos defendendo o terreno que nós conquistamos, ou que Cristo conquistou para nós. Não pode haver brechas nessa armadura. Ou então as setas inimigas poderão de alguma maneira nos atingir e nos prejudicar. Note bem, nunca ameaçar nossa salvação. Não é esse o ponto. Mas então o que é que pode ameaçar? A nossa fidelidade. O nosso serviço para Cristo. A nossa eficiência nessa guerra. O que é que pode atingir? A nossa alegria em Deus. Se nós formos induzidos ao pecado, nós perdemos a alegria da salvação. Tudo isso, o inimigo pode nos roubar, se as peças não estiverem todas encaixadas nos seus devidos lugares. Portanto, Paulo diz, revistam-se de todas as peças dessa armadura para poder vencer no dia mau e permanecer firmes e inabaláveis. Porém, meus irmãos, ainda que um soldado estivesse revestido com cada peça dessa armadura, inclusive com a espada desembainhada na mão, mas se ele não estiver atento, se ele não estiver vigiando, não adiantará nada. Se estiver distraído, olhando para o lado errado, ele vai ser derrotado. Ele vai ser derrubado da mesma maneira. É por isso que Paulo finaliza toda essa seção das peças da armadura dizendo, além disso, vocês precisam estar em constante oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Olha quantas vezes ele repete essas palavras. Oração, súplica, oração, vigilância, súplica, oração, perseverança, súplica. Ele quer dizer, soldado que é soldado está alerta, está de serviço, está de prontidão. É interessante ele misturar aqui dois conceitos. Ele fala de vigiar e orar. Vigilância e oração. A gente ora de olho fechado, mas vigia de olho aberto. Como é que faz então? Orar e vigiar ao mesmo tempo. Brincadeiras à parte, não é? Talvez a ideia seja que nós
fechamos os olhos para Deus, mas abrimos para o inimigo. Olhe atento nas ações malignas, nas tentativas perversas de Satanás de nos iludir. Então Paulo passa a falar 4 coisas sobre oração. E é sobre isso então que eu quero falar nessa noite para encerrar nossa série de estudos, mostrando a nossa luta espiritual e como vencê-la. Paulo fala sobre oração e diz, primeiro, como se deve orar. Em segundo, quando se deve orar. Em terceiro, por quem se deve orar. E em quarto, por que se deve orar. Bem simples, não é? Como, quando, por quem e por quê. Vamos então, em primeiro lugar, pensar aqui em como se deve orar. E claramente é o que ele mais trabalha, é o aspecto que ele mais fala. Ele diz então o quê? Que nós devemos orar, não é? Com toda a oração e súplica, orando no Espírito, vigiando com toda perseverança. Ou seja, há aqui 4 orientações sobre como se deve orar. A primeira orientação é o próprio termo oração, né? Diz orando, então, com orações. Parece uma redundância, mas não é. Oração é o modo normal, é o modo corriqueiro, digamos assim, de conversar com Deus, de quem dialoga com Deus. Oração é diálogo com Deus. Tudo bem, somos nós quem falamos. Deus não fica intercalando frases, mas nós ouvimos a voz de Deus através da palavra. Então, a oração também é uma resposta à palavra, ao chamado da palavra. Por isso, um bom modo de orar, inclusive, é orar a palavra de Deus. Se Deus inspirou essa palavra, Deus se alegra que nós a mencionemos, mostrando nossa confiança. Não se trata de repetição, não se trata de decorar. Certamente Deus não gosta de vãs repetições. O que o termo quer dizer é que a nossa fala, ela tem que ter conteúdo. Não pode ser uma coisa totalmente improvisada, sabe? Às vezes, quando nós vamos orar, nós falamos qualquer coisa. Qualquer coisa que passa pela nossa cabeça. Eu entendo que isso não é um bom modo de orar. Porque se nós vamos falar com Deus, nós temos que nos preparar para falar com Ele. Se nós vamos falar com uma pessoa importante, qualquer que seja, a gente já fica até ensaiando antes, né? Eu vou falar isso, vou falar aquilo. Se você vai falar com uma autoridade em algum lugar, você antes, às vezes, até faz um esboço, o que você vai falar, porque você quer aproveitar aquele momento. Você quer ser eficiente naquilo que você vai falar. Eu sempre tenho percebido uma coisa que eu acho uma falha da igreja de uma forma geral, e inclusive, eu não diria que é uma falha da igreja reformada, porque a igreja reformada sempre se preocupou com isso, mas de certa forma nós, os reformados, abandonamos um pouco esse princípio. Se nós voltarmos ao passado, os nossos irmãos reformados do passado, especialmente aqueles que foram chamados de puritanos, eles tinham uma preocupação muito grande com oração, muito grande. Quer dizer que eles oravam por horas. É engraçado até ver um dos cultos em que eles fizeram a confissão de fé de Westminster, né, que nós adotamos como exposição das Escrituras, e o registro histórico deste culto fala assim lá, fulano orou por 2 horas. Então, Beltrano expôs uma passagem da palavra de Deus. E então o outro fulano orou por mais 1 hora. E fulano expôs mais outra passagem e outro orou por mais 2 horas. Pensando assim, às vezes nós, quando alguém ora por mais de 2, 3 minutos, nós já começamos a ficar impacientes, não termina nunca essa oração, que coisa mais comprida. Agora, observe, não é apenas se alongar por se alongar, né? Tem gente que não termina a oração porque não consegue encontrar as palavras para acabar a oração, né? Começa a falar e não para mais, não é esse o ponto. A questão é conteúdo.
Nós temos uma preocupação muito grande na Igreja Reformada com a exposição da palavra de Deus, certo? Então nossos pastores são treinados, estudam em seminários, estudam línguas originais, eles têm uma grande preocupação com fidelidade. Ou seja, para falar com o povo, eles estudam, se preparam, ficam a semana inteira fazendo um sermão. Para falar com Deus, ninguém se prepara nada. Fala o que pensa na hora. Qualquer coisinha. Não é assim? Parece não ser o modo apropriado. Ou seja, cada crente precisa ir à igreja na hora da oração pensando no que vai falar com Deus. Afinal, nos foi concedida uma audiência com o soberano do universo. Sejam poucas as suas palavras, diz o autor dos Provérbios. Cuidado, não precisa falar muito não neste caso, se você entende o que é que você vai, com quem você está falando. Não estou defendendo orações longas, estou defendendo orações consistentes. Estou falando que nossas orações têm que ser melhores, que precisam expressar mais o que nós cremos, a nossa confiança em Deus, refletir mais a palavra que nós lemos e que nós cremos. Por isso o primeiro termo é oração. Mas o segundo é súplica. E súplica, ele fala duas vezes na passagem. E súplica aqui é interessante demais, porque mostra um outro lado. Mostra uma consciência de necessidade. O termo é usado para descrever o pedido daquele que sabe que não tem nada. Indigente. Essa é a ideia. O pedido de um indigente. O pedido de alguém que sabe, que entende, que não tem nada, que não merece nada. Por isso é uma súplica. Nós não podemos nos esquecer de que, por um lado, nós temos intimidade com Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo. Portanto, entremos, cheguemos-nos confiadamente. Nós temos isso, intrepidez, confiança, intimidade para nos aproximar de Deus. O que nós não devemos ter é algum tipo de sentimento de merecimento. O que nós não podemos ter, o que nós não podemos ser, é malcriados diante de Deus. Por isso a expressão é súplica. Nós não podemos esquecer da distância que há entre Ele, o Deus grande e todo-poderoso, e nós. Ou seja, não é uma conversa de duas pessoas da mesma altura, do mesmo nível. É a conversa de um indigente com o dono de todas as coisas. Por isso, súplica. Súplica, meus irmãos, é o contrário dessas orações triunfalistas que nós vemos por aí. É o contrário dessas expressões do tipo, eu exijo, eu determino, eu sei lá o quê, eu mando, eu faço e aconteço. Súplica é o reconhecimento de que não há mérito nenhum em nós. De que nós não temos direito nenhum diante de Deus. Mas nós cremos no amor dEle. Nós cremos na misericórdia dEle, na compaixão dEle. E que as nossas súplicas serão atendidas. Por isso nós pedimos. Como se deve orar? Com oração e com súplica. Mas em terceiro lugar, com perseverança. Porque a oração, ela não leva em conta a resposta divina, ou seja, se Deus vai ou não vai atender. A resposta não pode ser o termômetro da oração, e sim a nossa necessidade de Deus. Portanto, a perseverança é se manter alerta em oração. Não dormir. Lembra quando os discípulos foram com Jesus lá no jardim do Getsêmani? E Cristo falou para eles, fiquem comigo. A hora está difícil, a hora está escura, a situação está ficando complicada, fiquem comigo, vigiem comigo. E Jesus se adianta um pouquinho, ora, quando ele volta, os discípulos estão dormindo.
Ele fala, vocês não conseguem ficar nem um pouco acordados comigo. Perseverança é insistir, é continuar, mesmo quando parece não haver motivo, mesmo quando parece que Deus não responde. Porque o ponto não é a resposta. Porque nós não sabemos o que é que Deus vai ou não fazer, o que é ou não o melhor. O ponto não é a resposta, o ponto é a nossa necessidade de Deus. E em quarto lugar, temos que orar, ele diz, no Espírito, orando em todo o tempo, no Espírito. Ou seja, meus irmãos, conscientes de que nós não oramos sozinhos, e graças a Deus por isso. Porque como Paulo fala em Romanos 8, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O sentido é que o Espírito Santo traduz as nossas orações ao Pai. Porque nós não sabemos orar como convém. A melhor das nossas orações não vale nada diante de Deus. Não é desculpa para orar de qualquer maneira, mas a melhor das nossas orações não é suficiente. Ela precisa da ação do Espírito Santo. Por isso, orar no Espírito. Na confiança de que alguém está nos ajudando. Aliás, nós temos dois grandes intercessores na oração, não é? Nós oramos em nome de Jesus, ajudados pelo Espírito. Segunda e terceira pessoas da Trindade nos ajudando nesta tarefa que frequentemente nós deixamos de lado. Tão importante é que tenha a segunda e a terceira pessoa da Trindade para nos ajudar na oração. Dois intercessores para nos ajudar nessa suprema tarefa em relação à nossa luta espiritual. Então já falamos sobre como se deve orar, com orações, com súplicas, com perseverança e no Espírito. Agora, quando se deve orar? E aí, Paulo usa apenas uma expressão. Ele diz, em todo tempo. Orando em todo tempo no Espírito. Aos Tessalonicenses, né? Na primeira carta, no capítulo 5, verso 17, disse o quê? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Pergunta, será que nós então devemos orar 24 horas por dia? Esse é o sentido? Será? Orar em todo o tempo? Orar sem cessar? Precisamos então estar orando 24 horas por dia? Observe, Paulo não está usando aqui para tempo a palavra cronos, que daria a ideia de cronologia, cronômetro, hora, no sentido de 24. Ele usa uma outra palavra, que eu já falei em outros momentos, outros pastores aqui também, que é a palavra kairos, que significa oportunidade, tempo oportuno. Então, quando ele fala orar em todo o tempo, não é orar 24 horas, sem parar. A ideia é nunca parar de orar. Orar continuamente. Orar todos os dias, todos os meses, todas as semanas, todos os anos. Um dos graves perigos é a oração ser interrompida. Quando é que a oração é interrompida? Quando há pecado, lógico. Porque quando o pecado toma conta de nós, quando nós não somos vigilantes, alertas, então, ou a gente para de orar, mas mesmo que não pare, é tempo perdido. A oração que não é resultado de uma vida de arrependimento, é blá, 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 blá. É falatório vazio. Então, interrompeu a oração, mesmo que continue falando, continue conversando com Deus, mas está conversando com as paredes. Então, o sentido de orar em todo o tempo não quer dizer que tem que orar 24 horas por dia, mas quer dizer que tem que orar em todas as oportunidades. Aproveitar todas as oportunidades de oração. Isso não quer dizer apenas
quando nós tivermos tempo. Isso quer dizer que nós temos que estar atentos às circunstâncias. As circunstâncias nos convocam à oração. Deus mesmo nos convoca à oração através das circunstâncias. E nesses momentos é que os soldados têm que estar alertas, atentos, aproveitando as oportunidades. Numa guerra, tem que ser feito o tempo todo. A atenção, o estado de alerta tem que ser contínuo, porque as situações surgem a cada momento. E são esses os momentos em que a oração precisa estar em ação. Portanto, em todo o tempo, quer dizer, em todas as oportunidades. Aproveitar todas as oportunidades, todos os momentos necessários para orar ao Senhor. Mais duas coisas o apóstolo Paulo nos ensina sobre a oração aqui. Ele vai dizer ainda por quem se deve orar e por que se deve orar. Por quem? Primeiramente, Paulo manda os crentes orarem uns pelos outros, orando todo o tempo, intercedendo por todos os santos, ele diz. Não são os santos que intercedem por nós, né? Igual a versão católico-romana, somos nós que intercedemos pelos santos. Porque os santos somos nós mesmos, né? Os santos são o povo de Deus. Cada crente faz parte dos santos de Deus. Aqui entra o sentido da coletividade. Porque embora a luta seja pessoal, ele disse isso, né? A nossa luta pessoal, né? Não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. O fato é que nós não venceremos uns sem os outros. Porque nós somos um corpo. Então temos que nos ajudar uns aos outros. Sabe o que eu acho interessante demais aqui? Paulo não dizer, em primeiro lugar, ore por você mesmo. Ore por si mesmo. Ele manda orar pelos outros. Não é que é proibido orar por si mesmo. Não é que você não possa orar por si mesmo. Mas é que é da essência de um cristão verdadeiro se preocupar menos consigo mesmo. Menos consigo mesmo. E mais com os outros. Um bom modo de você avaliar a sua vida espiritual é ver a sua lista de pedidos a Deus. Se a maioria dos pedidos aí são por sua causa, se são as suas coisas, tem alguma coisa errada. Se você vai numa reunião de oração e chega a hora de pedir, você só, eu quero isso, eu quero aquilo, ora por isso aqui, para eu conseguir aquilo, para eu conseguir isso aqui. Infelizmente, o seu nível espiritual não está muito elevado. Porque é marca de um verdadeiro crente se preocupar menos consigo mesmo e mais com os outros. Orem, Paulo diz aqui, em todo o tempo, por todos os santos. Lembram da oração dominical? Eu já vou falar mais sobre ela. Quantas vezes na oração, Pai Nosso, aparece o pronome meu ou minha? Quantas vezes na oração aparece meu ou minha? Nenhuma. A preocupação primordial da oração não é comigo, mas é com o meu próximo. Eu volto a falar sobre isso daqui a pouquinho. Por quem se deve orar, Paulo diz? Por toda a igreja, por todo o corpo, por todos os crentes. Mas em especial, aí sim, há um pedido especial de oração aqui, ele diz, pelos pregadores do Evangelho. Paulo pede oração por si mesmo, ele diz, orem por mim agora, para que eu fale. Para que esse embaixador em cadeias
Sabe o que significa isso? Embaixador em cadeias. Ou seja, eu sou um embaixador de um reino, o reino de Deus, só que estou preso, em cadeias, preso em Roma, né? Preso debaixo do Império Romano. Então ele diz, para que esse embaixador acorrentado, que sou eu, não me assuste com essas correntes, não me assuste com esses soldados, mas que eu continue sendo ousado para falar. E sabe o que significa ser ousado para falar? Nesse caso, quando Paulo diz, para que eu seja ousado para falar, quer dizer, para que eu não me preocupe com a minha própria vida, para que eu não me preocupe com as consequências da minha própria pregação, porque isso vai ser pior para mim, isso vai ser prejuízo, isso vai ser ruim em relação aos romanos. Eu posso ser morto por causa disso. Então, para que eu não me preocupe comigo mesmo. A gente muitas vezes ora para que Deus proteja, livre o missionário, livre não sei quem, não deixe que aconteça o mal com ele. Claro, não é errado fazer isso. Mas Paulo não está pedindo libertação. Ele não está dizendo, orem para que aqui eu não seja mais preso. Orem aqui para que essas autoridades desfaçam essa injustiça que cometeram comigo. Me deem uma boa indenização e me coloquem para fora dessa cadeia. Orem para que eu seja ousado para pregar o Evangelho. Mesmo que eu tenha que pagar por isso. Os pregadores do Evangelho, e eu não estou falando de pregador de televisão, coisa assim, eu estou falando de gente que prega a palavra só. Um a um. Quem anuncia o Evangelho está na linha de frente, não está na retaguarda. Nessa luta, nessa batalha, está na linha de frente. Está usando a espada do Espírito diretamente em terreno inimigo. Precisam de oração. Quem anuncia a palavra precisa de oração. Porque é alvo número um do inimigo. Por isso Paulo diz, orem. Não para que eu seja protegido, não é isso que eu quero não. Orem para que eu pregue mais, mais e mais. E isso me leva aqui ao quarto aspecto. Por que se deve orar? Qual é o grande motivo de oração? Qual é o grande pedido de oração? Voltamos então a falar sobre a oração dominical. Há 7 pedidos na oração dominical. 7 pedidos. Ele diz, Pai nosso, né, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, não começou bem, né? Não começou comigo, começou com ele. Teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, não o meu. O nosso, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 7 pedidos. 6 pedidos para aspectos espirituais da nossa vida. O reino, a vontade de Deus, a livração das tentações, a liberdade do mal. Um único pedido para o pão. O pão nosso. Um único pedido. Isso já mostra o que é prioridade e o que não é. Já mostra o que vem antes e o que vem depois. O que é prioridade na oração não são questões de saúde. Não são questões de emprego. Não são lutas pessoais. Essas coisas também são importantes e podem ser levadas diante do trono da graça, do nosso Pai que se compadece de nós, que sabe que a nossa estrutura é de pó. Mas guerra, luta, exige mais de soldados.
exige mais habilidade dos soldados. Eles têm que estar preparados para lutas maiores, que não são por enfermidades, que não são por situações passageiras da vida. Paulo aqui manda que nós oremos pelo avanço do Evangelho. Para que o poder do Evangelho se manifeste, cresça. Através da pregação do próprio apóstolo Paulo, de todos os pregadores, de todos os que estão envolvidos. Nós temos que orar por coisas espirituais. Orar uns pelos outros por coisas espirituais. Você precisa orar pelo seu irmão para que ele tenha a armadura de Deus, para que ele tenha virtudes, para que ele tenha a couraça da justiça, para que ele tenha o escudo da fé, para que ele tenha a espada do Espírito. São essas coisas preponderantes, fundamentais na guerra, na batalha. O espiritual vem antes do material. O aspecto espiritual é maior, é mais importante do que as questões materiais, que também são importantes e necessárias, porém secundárias. A ordem Cristo estabeleceu de forma inequívoca, quando ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, quais elas? Ele falou: o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentadas. Elas são acréscimos, elas não são prioridades, elas são acréscimos, elas não são o centro, elas não são a parte principal. A parte principal, o reino, a justiça. Os acréscimos, as bênçãos materiais, que Deus pode e quer nos dar, mas nunca como a parte principal do bolo. A parte principal desse bolo são as virtudes. Por isso, meus irmãos, sem oração, sem vigilância, não há vitória. Mesmo que tenhamos todas as armas disponíveis, sem oração, sem vigilância, não há vitória. Nós estamos numa guerra. Nós não devemos subestimar os inimigos. Eles foram derrotados, mas ainda não foram banidos. Ainda não foram lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, mesmo derrotados, estão aqui furiosos e desejosos de nos causar danos. Porém, pela fé, nós nos apegamos ao que Deus nos deu. Cremos que Cristo já esmagou a cabeça da serpente na cruz, que agora mesmo Ele está reinando nos céus, sobre tudo e sobre todos. Quando o último eleito ouvir o Evangelho, e por isso nós temos que orar diariamente, para que o Evangelho alcance todos aqueles por quem Cristo morreu, por quem Ele pagou o preço na cruz. Então, quando o último for alcançado, Cristo voltará, lançará nossos inimigos no lago de fogo. Então, não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, mas até lá é guerra. Até lá é guerrilha. E por isso, nós temos que estar com toda a armadura de Deus, vigilantes e em oração. Por isso, não há palavra melhor para encerrar toda essa história da nossa luta espiritual com essa. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Quero que você tenha alguns instantes para colocar a sua vida na presença do nosso Deus. Todo-Poderoso Deus, Senhor nosso, Deus nosso, toda a nossa confiança está em Ti.
Porque nós reconhecemos que em nós não há bem algum, poder algum, capacidade alguma, autoridade alguma, mas tudo provém de Ti, que és o Senhor, o conquistador, aquele que já venceu e nos compartilha a vitória. Permite, Senhor, que nós sejamos soldados fiéis, revestidos de todas as virtudes da armadura de Deus, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração, o tempo todo, orando no Espírito, por todos os santos, pelo avanço do Evangelho, pelas coisas principais que importam e que duram, de maneira, Senhor, que até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou a nossa ida para nos encontrarmos com Ele, sejamos encontrados no nosso posto, como soldados que não abandonam a sua posição, antes lutam confiando na vitória certa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.